Aqui com a gente no estúdio ao vivo, doutora Solange Guastaferro. Doutora, bom dia, bem-vinda. Como está a senhora? Bom dia, Douglas. Bom dia a todos que nos assistem. Estou bem, e você? Toda de azul, eu estou bem. Doutora, envelhecer, a gente sabe, é um processo natural da vida. Feliz de quem consegue chegar aos 60, 70, 80, 90, 100 anos. Envelhecer com qualidade de vida é outra história. Tem um número que assusta. São 30 milhões, mais de 30 milhões de idosos no Brasil. E o número que assusta é a população idosa é a que representa o maior número de pessoas com depressão no país. O que é que está acontecendo? A gente não está cuidando da saúde mental dos nossos idosos? Bom dia, bem-vinda. Obrigada, Douglas. Exatamente, né? Então, a gente percebe que hoje existe uma expectativa de vida maior. Nós vamos viver mais, mas a gente precisa prestar atenção de como a gente vai viver mais, com que saúde mental e com que saúde física, né? Então, não adianta a gente tem hoje recursos medicamentosos, recursos hospitalares e tal, que prolonga a nossa vida física. Mas e a mental? A mental ajuda também nessa questão física, uma coisa está ligada à outra. Então, nós precisamos incentivar, né, os idosos a terem uma envelhecência ativa, né? A ter uma qualidade de envelhecer ativamente. Porque se a gente pensar, né, a gente começa o processo de envelhecência lá na meia-idade, 45, 50 anos, já é um processo de envelhecência. Então a gente já começa alguns processos das perdas, né? Os filhos começam a sair de casa, vão casar, vão estudar fora, então isso já mexe com a pessoa, perda de pessoas, pessoas queridas, amigos, parentes, a viuvez, né? E são muitas perdas que vão se acumulando. E essas perdas acumuladas é que podem gerar tristeza, apatia, né? Dificuldade de encarar a vida de frente, dificuldade de ver a vida com mais leveza, vamos dizer assim. Doutor, e qual o papel da família nesse processo? Então, é fundamental o papel da família, o diálogo, né, entre as famílias, entre os idosos e os filhos, né, para você ter uma medida, nem aquela coisa de superproteção, de deixar o idoso como se ele fosse um inválido e nem um abandono, né? Então tem sempre que ter um diálogo entre a família, para a família poder entender que é um processo difícil, não é um processo fácil. E aí ter esse diálogo e esse equilíbrio, nem o abandono, mas também nem a superproteção, aquela proteção de deixar como aquele idoso vulnerável, em estado de vulnerabilidade. Não é isso, né? Manter sempre um equilíbrio. E o papel do poder público também nisso, porque as políticas públicas são fundamentais para que você chegue lá acima dos 60, 70 e tenha condição. A gente já sabe da dificuldade, mercado de trabalho. 2, processo natural que você vai adquirir novas doenças. Compra de remédio, sua renda diminui. Você não tem, praticamente você não vê atividades, né? Tem aqueles grupos lá, algumas coisas, grupo da terceira idade, pastoril daquilo, baile não sei de quê, mas assim, é muito pouco. Qual o papel do poder público nisso, doutora? Então, o investimento deve começar a existir nessa faixa de idade, né? Porque, assim, existe uma cultura da juventude, né? Existe uma cultura no nosso país, de o país ser um país jovem, só que o país está envelhecendo. E, para isso, a gente tem que realmente buscar políticas públicas para ajudar, né? A gente vê aí muitos parques, muitas praças e tal, mas não tem aquela coisa do idoso, de pensar no idoso, né? E pensar em coisas coletivas. Isso é muito importante para o idoso, coisas que ele possa ficar com as pessoas pares dele, né? Um grupo de apoio, porque, por exemplo, uma hidroginástica, por exemplo, uma dança. Uma caminhada em grupos, entendeu? Um vai ajudando o outro, isso é muito importante. E às vezes a gente não vê, a gente vê muito, às vezes, as coisas ligadas à juventude, quadra de esportes e tal. E para essa idade a gente ainda não está vendo, porque o país está envelhecendo agora, né, Douglas? Então, é um país ainda jovem, mas você vê 30 milhões de idosos,
são muitos, então precisa o país e acordar para essa população, que muitas vezes ainda é ativa, né? Às vezes tem pessoas idosas que são o custeio da família, porque ele recebe um benefício, todo mundo vive daquilo, né? Então, precisa olhar para eles também, né? Doutora, quem sofre mais, homem ou mulher, quando chega acima dos 60, 70, 80 anos, ou eles sofrem por igual? Acho que é igual, né? Assim, os homens são mais resistentes, às vezes, a buscar ajuda, né? As mulheres buscam mais a ajuda, mas, de qualquer forma, existe a dificuldade é igual, né? O que a gente deve incentivar é realmente buscar ajuda, buscar uma rede de apoio, fazer coisas juntas, a família dá o apoio. E outra coisa, Douglas, a gente precisa tirar esses estereótipos da pessoa idosa. É gaga, tá gagá, é velhote, a gente precisa tirar esses estereótipos. Machuca, né? Machuca, né? Não cabe mais hoje usar esses adjetivos para se referir ao idoso. É ranzinza, é teimoso, né? A gente precisa cuidar muito dessas palavras para que não traga aí uma dificuldade ainda maior para essa envelhecência, né? Doutora, as perdas, elas teriam um papel, assim, importante na história desse número tão alto de idosos, pessoas idosas com depressão? A senhora falou a viuvez, né? Deve ser um trauma. Você trabalhou a vida inteira e fala, poxa, na aposentadoria vou ficar eu e você. Aí, de repente, vem o destino, né, os problemas da vida que levam, e você fica só. Seu filho casou, sua filha casou, seus netos casaram, não tem mais ninguém, você perdeu irmãos, está só no mundo. E aí? Esse é um Pesa? fator pesa demais, né? Porque as pessoas se veem sozinhas, né? As perdas são muito significativas, né? Às vezes você conviveu com aquele marido 40, 50 anos e aí perdeu, né? Então, tanto para o homem como para a mulher, eu vejo que é difícil, né, essa questão. E é por isso que a gente tem que intervir, né, com qualidade, com poder a pessoa ressignificar esses lutos, né? Porque não é que a pessoa morreu que eu também vou ter que morrer em vida, né? Eu preciso ressignificar isso. Tudo bem que eu perdi, mas eu preciso ressignificar para eu poder não morrer junto em vida. Tocar a minha vida, né? Então, isso é importante que a gente ajude, que a gente busque um profissional, que busque ajuda, para que isso não torne... Porque, assim, você acredita que existe um número muito grande de idosos com mais de 70 anos que se suicidam, né? Infelizmente, existe essa questão. Então, a gente precisa olhar para isso com muito carinho, muita atenção e acolher esse idoso que perdeu, né? Que perdeu parentes, filhos, marido, né? E estar junto, ter esse diálogo, ter essa convivência melhor, né? Ok, doutora, um beijo, muito obrigado. E só completando aí um pouquinho, não deve ser fácil. Você teve uma vida inteira de muito trabalho, intensa, se aposenta, vem a ociosidade. O que fazer? Fico imaginando que a senhora falando, dizendo, não é fácil. Não é fácil. Parar não é fácil. Perder não é fácil. Não é fácil, mas não é impossível. Eu sempre falo isso. Fácil não é, mas não é impossível, né? A gente tem que se manter ativo, a mente, o corpo, né? Fazer exercício físico, cuidar da alimentação, cuidar do sono. Isso é muito importante, né? Doutora, um beijo enorme. Semana que vem a gente volta a tomar nosso café aqui, tá? Sim, com certeza. Um beijo, gratidão pela oportunidade, gratidão a todos que nos assistem e um ótimo final de semana para todo mundo. Tchau! Tchau! Valeu, doutora!